Oi, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que muita gente tem dúvida. Quanto custa ir para a Disney? Quais são os gastos? Quanto dinheiro eu devo levar? Quanto eu vou gastar em alimentação? Quanto custa a passagem aérea? Qual é o melhor hotel para se ficar? E os ingressos, como eu compro e como eu economizo nessas coisas todas? É só continuar assistindo para descobrir. Hoje nós vamos falar de dinheiro e custos para se ir para Orlando e ter uma viagem incrível para Disney. Então pegue papel e caneta, sua calculadora e vamos fazer as contas. A primeira coisa que devemos ver quando formos planejar uma viagem para Disney é a passagem aérea. O custo da passagem aérea varia muito dependendo de onde você está saindo do Brasil. Em média, as passagens custam entre 700 a 1.800 dólares, dependendo da época que você deseja viajar, se é baixa ou alta temporada. Além disso, você também pode comprar essa passagem por milhas. Para quem mora em São Paulo, a Azul agora tem passagens direto de Campinas para Fort Lauderdale ou para Orlando. Para quem quer sair de Guarulhos, tem passagens para basicamente todos os destinos dos Estados Unidos. Um site bacana para você pesquisar essa passagem é o Skyscanner, que está aqui embaixo no vídeo. Com ele você pode definir o mês da sua viagem e ele vai olhar em todas as companhias aéreas do mundo qual é a melhor data para você viajar. Mas é importante uma dica aqui. Geralmente o preço mostrado nesses sites de pesquisa de passagens não é o preço final. Você precisa ir até o final da compra antes de inserir dados de pagamento para ver os valores com as taxas. Dependendo de quantas conexões você fizer e de qual aeroporto você vai pousar, essa passagem pode mudar muito de valor. Também é importante ver para onde você vai nos Estados Unidos. Se você for direto para Orlando, você terá menos custos com transporte, por exemplo, já que você vai estar pertinho dos parques. Já se você for para Miami, você terá que pegar um ônibus ou alugar um carro para ir até Orlando. Agora vamos falar de hotel. Em Orlando, as opções de hotel e casas e apartamentos para alugar é simplesmente gigantesca, começando a partir de 50 dólares para quartos para até 5 pessoas. Obviamente que esses quartos não são muito grandes, são um pouquinho mais apertados e sem tantos serviços. Ou seja, esses valores podem ir até a 500 dólares por diária, dependendo do nível de serviço e da qualidade do hotel que você deseja. Para uma boa média, é importante reservar 80 dólares por diária de hotel. Com esse valor você consegue um hotel bacana entre a média entre um hotel muito econômico e um hotel um pouco mais luxuoso. Se você quiser ficar no hotel da Disney, são várias as opções, mas os valores são bem mais salgados. Apesar disso, os hotéis da Disney oferecem um monte de vantagens, como por exemplo, eles te pegam no aeroporto totalmente de graça e te levam para o hotel. De todos os hotéis você tem transporte de graça para Downtown Disney, para cada um dos 4 parques temáticos da Disney e os parques aquáticos, além de outras vantagens, como por exemplo ter a pulseirinha Magic Band e poder levar as suas compras direto para o quarto para não precisar ficar carregando elas pelo parque. Mas sim, os valores são um pouquinho mais salgados, começando a partir de 220 dólares a diária para os hotéis mais econômicos da Disney. Agora vamos falar de ingressos. Essa é uma parte muito importante porque muitas agências que vendem pacotes para a Disney no Brasil não incluem os ingressos dos seus pacotes. Por isso é muito importante prestar muita atenção quando você fechar um pacote. Muita gente chega em Orlando e descobre que vai ter que comprar os ingressos separadamente e isso pode ser um rombo muito grande no orçamento. Para você ter ideia, em Orlando existem diversos parques principais que você pode querer ir. A Disney são 4 parques temáticos, 2 da Universal, um do Busch Gardens que fica em Tampa, a 40 minutos de Orlando, mais o SeaWorld. Ou seja, valores individuais para cada um desses parques variam por volta de 100 dólares por dia por pessoa. Se você for para todos esses parques e não tiver um planejamento bacana, você pode gastar muito dinheiro, principalmente se você estiver indo com toda a sua família. O planejamento padrão para quem vai para Orlando inclui os 4 parques da Disney, 2 da Universal e o SeaWorld. Se você compra vários dias desses ingressos, você consegue descontos que podem chegar até 70%. Os valores, prestem atenção, é 324 dólares para os 4 parques da Disney, 4 dias. 188 dólares para 2 dias de parques da Universal. E 102 dólares para 1 dia de SeaWorld. Cada um desses valores são individuais, ou seja, por pessoa. Para você aproveitar todos os parques de Orlando, vai sair por 614 dólares por adulto e 572 dólares para cada criança. Eu estou falando todos os valores em dólares, tanto quanto dos hotéis, quanto das passagens, quanto dos ingressos, porque o dólar varia muito. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, o dólar pode estar a 2 ou a 3 reais. A melhor forma de planejar essa viagem é escrever todos os valores em dólar e depois que você tiver com todo o planejamento certinho, você converte para a moeda corrente do dia. Vamos falar de alimentação? Essa é uma das dúvidas que as pessoas mais têm. Café da manhã, almoço e jantar. Como comer? A maioria dos hotéis de Orlando, assim como em todos os Estados Unidos, não oferece café da manhã. Apenas uma bolachinha e um café. Os hotéis de Orlando se adaptaram muito melhor ao público brasileiro e hoje em dia oferecem pães, sucos e até algumas variedades de queijo. Mesmo assim, não vá esperando por muita coisa. A maioria dos brasileiros opta por uma das duas opções. Ou tomar café em um Starbucks, uma Pameira ou um Denny's da vida, são restaurantes dos Estados Unidos que servem café da manhã.
ou você vai no Walmart e faz todas as compras para tomar o café da manhã no quarto do hotel ou no seu apartamento alugado. Se você está indo com um orçamento um pouquinho mais apertado, a minha recomendação sem dúvida é passar no Walmart e fazer suas compras. Para você ter ideia, você pode comprar um pacote de queijo por $1,50 e até sucos de 2 litros por $4. Você passa uma semana inteira gastando muito pouco e comendo em casa já antes de sair para os parques. O almoço geralmente a gente come dentro dos parques, afinal a gente está lá se divertindo. Se você opta por uma rede de fast food, geralmente você vai gastar $15 por adulto e $10 por crianças, que tem um cardápio um pouquinho mais diferenciado. Se você optar por um dos restaurantes mais chiques dos parques, ou seja, restaurantes que tem um serviço de mesa, tem garçons e tem pratos mais evoluídos, a média é de gastar $35 por pessoa em cada uma das refeições. Em alguns casos de restaurantes da Disney, como por exemplo o restaurante que existe no Castelo da Cinderela, ou alguns restaurantes que existem nos hotéis que oferecem café da manhã com personagens e jantares com os personagens da Disney e buffet completo, esse valor pode chegar até a $60 por pessoa por refeição. Para fazer essa conta entre exatamente o que levar para comer todos os dias, a gente vai considerar que você faz as compras no Walmart para o café da manhã, almoça ali pelo parque e janta num restaurante um pouquinho melhor de noite assim que sai do parque, que você está com um pouco mais de fome. Para isso, é bom ter em mente o número de $50 por pessoa por dia. Assim você pode se planejar e ir gastando um pouquinho mais em certo restaurante, um pouquinho menos em outros restaurantes em alguns outros momentos do dia. $50 é uma boa média por dia por pessoa. Agora vamos falar de transporte. Aluguel de carro é muito fácil e barato nos Estados Unidos. Se você for maior de 25 anos, esse valor diminui bastante. Obviamente que depende da data, do ano que você está indo, que tipo de carro, quantas pessoas você deseja levar junto com você. Mas considere o número de $300 para um carro simples e $500 para uma SUV para caber mais pessoas e mais bagagem. Esse valor corresponde a mais ou menos uma semana de locação, tanto faz em Miami ou em Orlando. Sobre gasolina, você deve considerar $90 de gasto para uma semana para transporte entre seu hotel, os parques e restaurantes e compras, ou seja, você vai se movimentar apenas por Orlando. Caso você esteja vindo de Miami de carro, esse valor vai aumentar um pouquinho mais, por volta de mais $80 de gasolina para a viagem de ida e de volta de Miami. Sobre estacionamentos, eles custam $17 por dia nos parques, ou seja, não é por hora como aqui no Brasil. Você vai pagar $17 assim que você entra e você tem o direito de ficar no estacionamento da Disney, ou da Universal, ou do SeaWorld o dia inteiro. Existe transporte público em Orlando, mas ele só é bom se você estiver próximo ao International Drive. Por lá passam diversos ônibus que levam para os parques e para os outlets. Agora vamos falar de seguro viagem. Seguro viagem não é obrigatório para os Estados Unidos, mas é muito recomendado. E muitas vezes os oficiais da imigração dos Estados Unidos perguntam se você tem um seguro viagem quando você está entrando no país. O seguro viagem cobre uma diversidade de problemas que podem acontecer com você durante a viagem. Desde as coisas mais sérias até coisas mais banais, como por exemplo se você precisar de um reparo no dentista, se você precisar colocar um gesso ou até se sua bagagem for extraviada. Eles custam por volta de $100 por pessoa para uma viagem de cerca de 7 dias. Não é algo que vai pesar muito no seu orçamento final, mas ele pode ser um grande alívio para você. Os hospitais americanos não vão se negar nunca a atender você, mas você vai ser obrigado a pagar essa conta no final. E se você tem um seguro, você fica precavido e pode sair tranquilamente e deixar por conta do seguro. E óbvio que existem os gastos extras, afinal você está em Orlando, nos Estados Unidos, o paraíso das compras. Eu não vou entrar aqui neste vídeo sobre quanto você vai gastar para cada compra, mas é sempre bom ter um dinheirinho reservado na sua carteira em dólares para emergências, para coisas que crianças precisam, para comprar água, refrigerante em algum momento, para comprar aquele chaveirinho de lembrancinha que você achou ali no meio das lojas dos brinquedos que você saiu. Então a dica é você reservar pelo menos $20 para todas essas despesas extras. Obviamente que esse custo é por dia e por pessoa. Vamos fazer um resumo final? Viajar para Orlando pode não ser a viagem mais barata de todos os tempos. Mas em tempos em que o dólar não está tão caro e as atrações de Orlando compensam, principalmente se você vai unir compras com o lazer da sua família, você pode conseguir passagens aéreas baratas, hotéis em promoção que compensam muito uma viagem como essa. E definitivamente você nunca vai se arrepender de ir para Orlando. É muito bom. Então vamos fazer um resuminho rápido sobre o quanto você vai gastar para cada uma das coisas. Esse valor vai ser por pessoa e considerando a viagem inteira. Vamos lá? Passagem aérea, $1.100. Hotel, $220 por pessoa. Ingressos para os parques, $614. Refeições, $50. Lanches, $15 por dia. Transporte inclui o aluguel do carro, gasolina e estacionamentos, $100 por pessoa. E o seguro viagem, $100 por pessoa. Ou seja, na nossa conta aqui ficou por volta de $2.500
por pessoa para uma semana de viagem para Disney, incluindo todos os principais gastos que você vai ter. Essa é uma boa maneira de começar e é importante ressaltar que você pode conseguir valores muito mais baixos dependendo do quanto você pesquisar e dependendo do tipo de serviço que você deseja. Ou seja, carros mais econômicos, hotéis mais econômicos, passagens mais econômicas vão transformar esse orçamento bem mais para baixo. Agora é só pegar essa média, multiplicar pelo número de pessoas da sua família e começar a juntar as moedinhas para ir para Disney. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e as dicas sobre os custos de viagem. E se você tem qualquer dúvida, não se acanhe. Escreva aqui abaixo nos comentários que vai ser um prazer enorme para mim te responder. E se você ainda não assinou o canal, não perca tempo. Estas e muitas outras dicas de viagem para Disney, para a Europa, para os Estados Unidos e no Brasil estão aqui. Basta se inscrever nesse botão vermelhinho aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido e boa viagem!